Tudo começou de forma quase imperceptível. Um jovem estudante, chamado Marcos, percebeu que sempre que entrava em seu quarto tinha a sensação de que não estava sozinho. Não eram ruídos altos nem batidas óbvias, mas um desconforto constante, como se uma presença invisível observasse cada movimento. Ele tentava ignorar, mas a sensação persistia, tornando o simples ato de deitar-se à noite um ritual de medo. O quarto, antes um refúgio, passava a ser uma prisão silenciosa. As primeiras evidências físicas surgiram em detalhes banais, objetos levemente fora do lugar, uma caneta caída, uma janela que deveria estar fechada mas se encontrava entreaberta, como se alguém tivesse saído por ali. Marcos culpava sua distração, mas o padrão se repetia com frequência demais. Quando começou a anotar os incidentes em um caderno, percebeu que sempre ocorriam por volta das 3 horas da madrugada, como se um visitante noturno seguisse um horário fixo e conhecido apenas por ele. Certo dia, enquanto estudava sozinho, sentiu a estranha necessidade de olhar para o reflexo da tela de seu computador. O que viu o deixou gelado, uma sombra imóvel atrás dele, como se algo espreitasse a curta distância. Quando virou-se de repente, não havia nada, mas o reflexo havia sumido segundos depois, como se tivesse percebido que fora notado. A partir daquela noite, Marcos começou a desligar o computador cedo, temendo que o reflexo fosse apenas uma janela para algo muito pior. Na semana seguinte, seu vizinho o chamou para mostrar uma gravação da câmera de segurança. Nas imagens, Marcos aparecia chegando em casa tarde da noite, mas havia algo errado. Uma figura alta, de contornos imprecisos, permanecia imóvel próximo à sua janela. O vizinho jurava não ter visto nada a olho nu. Quando deram play novamente, a figura simplesmente não estava lá. Apenas o olhar fixo da lente parecia sugerir que alguém ainda os observava através da gravação. O medo de Marcos se transformou em paranoia. Ele passou a fechar todas as cortinas e até trancar o quarto por dentro. Mas, por mais que bloqueasse a visão externa, sentia os olhos atravessando as paredes. Uma madrugada, acordou com um clarão estranho iluminando a parede, como se alguém tivesse projetado 2 pontos brilhantes dentro do quarto. Não havia janela aberta, nem faróis de carros do lado de fora. Apenas 2 olhos incandescentes encarando na escuridão, e depois desaparecendo. Relatos semelhantes começaram a circular no bairro. Vizinhos encontraram arranhões nas portas, marcas circulares de mãos empoeiradas nas paredes e até batidas repetitivas que cessavam assim que eram verificadas. Marcos percebeu que não era o único a ser observado. O padrão parecia se espalhar. Primeiro vinha a sensação de ser vigiado, depois os reflexos, e por fim a manifestação física. Era como se todos estivessem sendo marcados, um a um, para algo maior e ainda desconhecido. Um áudio começou a circular em grupos locais. Nele, era possível ouvir passos lentos, cada vez mais próximos, seguidos de uma respiração pesada e irregular. O mais perturbador, porém, era que a gravação terminava em absoluto silêncio, como se o próprio gravador tivesse sido desligado pelo intruso. Marcos ouviu o áudio repetidamente, até notar que os passos coincidiam com o piso de madeira de sua própria casa. Aquela não era apenas uma gravação qualquer, era um registro de dentro de seu quarto. O pavor atingiu um novo nível quando Marcos encarou seu reflexo no espelho. Ele estava lá, mas atrás de sua imagem surgiu algo distorcido, uma sombra com olhos completamente negros e sem pupilas, observando-o fixamente. O instinto o fez quebrar o espelho, mas em cada caco espalhado pelo chão o reflexo da entidade continuava, multiplicado em dezenas de pequenos olhos que não piscavam. Desde então, ele passou a evitar espelhos, mas sabia que os reflexos podiam surgir em qualquer superfície. Alguns colegas tentaram registrar as aparições. Suas câmeras ligavam sozinhas durante a noite e gravavam horas de imagens vazias. Porém, ao avançarem o vídeo quadro a quadro, encontravam flashes perturbadores, uma silhueta passando rápido demais, olhos que brilhavam por um segundo e depois sumiam. Não havia sons, apenas aquele olhar inumano, fixo, como se a entidade soubesse que estava sendo filmada e se mostrasse apenas o suficiente para manter o terror vivo. Os relatos começaram a convergir para o mesmo padrão. As pessoas viam olhos nos cantos dos cômodos, sombras ao pé da cama e vultos nas frestas das portas. Sempre na mesma posição,
sempre estáticos, sempre vigilantes. A sensação de ser observado deixou de ser apenas uma suspeita para se tornar um fato inegável. Marcos, agora, já não se perguntava se estava sendo observado, mas quando seria finalmente levado por aquilo que os olhos anunciavam. As noites de Marcos se transformaram em tortura. Sempre que fechava os olhos, sonhava com a mesma figura. Ela não corria, não falava, não atacava. Apenas ficava ali, parada, olhando para ele. E quando despertava suado e ofegante, tinha a certeza de que a figura continuava no mesmo lugar, agora do lado de fora, esperando pacientemente a próxima oportunidade de se manifestar. Dormir já não era descanso, era abrir uma porta para algo que insistia em atravessar. Na tentativa de escapar, Marcos retirou todos os espelhos da casa. Mas a entidade encontrou novas formas de se mostrar. Reflexos em telas desligadas, em vidros de janelas, até mesmo na superfície de uma colher. Não importava o material, os olhos sempre surgiam. Cada reflexo trazia a mesma mensagem: você não está sozinho. O mundo ao seu redor havia se tornado um grande espelho, e fugir da imagem era impossível. Certo dia, um amigo resolveu fotografar a sala de Marcos, apenas para provar que nada acontecia. Mas quando analisaram a foto, uma presença se revelava atrás do sofá. Quase transparente, com contornos disformes, porém claramente humanoide. O mais perturbador era que a figura parecia se curvar sobre Marcos, como se já estivesse ali o tempo inteiro. A foto se espalhou entre os amigos, mas cada vez que era reenviada, a entidade ficava mais nítida, como se quisesse ser reconhecida. O medo coletivo cresceu. Pessoas próximas a Marcos começaram a relatar os mesmos sintomas: sensação de vigilância, reflexos estranhos, marcas nas paredes. Como se a simples proximidade dele fosse suficiente para espalhar a maldição. A paranoia se tornou contagiosa. O grupo já não conseguia relaxar nem em lugares públicos, porque os olhos pareciam segui-los onde quer que fossem. O pavor deixou de ser algo íntimo e passou a ser um pesadelo compartilhado. Desesperado, Marcos decidiu se mudar. Empacotou suas coisas e foi para um bairro distante, acreditando que a distância poderia libertá-lo. Mas na primeira noite em sua nova casa, acordou no meio da madrugada com a sensação de alguém respirando próximo ao seu rosto. Ao abrir os olhos, viu nada além do escuro, e mesmo assim jurava sentir dois olhos fixos diante dele. O monstro não tinha ficado para trás. Ele havia seguido, como uma sombra fiel. Outras vítimas passaram a relatar sussurros durante a noite. Não eram vozes claras, mas murmúrios incompreensíveis, como orações antigas, ditas em uma língua esquecida. O mais assustador é que alguns reconheciam palavras familiares, seus nomes, seus medos mais íntimos, até segredos que nunca haviam revelado a ninguém. Era como se a presença não apenas observasse, mas conhecesse cada um deles por dentro, arrancando verdades escondidas no fundo da alma. Amigos de Marcos começaram a agir de forma estranha. Esqueciam conversas recentes, repetiam frases sem sentido, encaravam o nada por longos minutos. Um deles chegou a dizer, em transe, ele já está dentro. Quando questionado, não lembrava de ter falado nada. Parecia que a presença não estava apenas fora, mas começava a influenciar e tomar posse das pessoas, usando-as como instrumentos temporários para se manifestar no mundo físico. Marcos descobriu registros antigos da casa em que morava antes. Moradores anteriores haviam desaparecido de forma misteriosa, deixando bilhetes apavorados. Ele está olhando. Não posso fechar os olhos. Já não sei se sou eu ou ele. As anotações, rabiscadas às pressas, confirmavam que aquilo não era novo. Era um ciclo que se repetia, passando de geração em geração, de morador em morador, como uma maldição que nunca terminava. A entidade não se limitava mais a observar. Marcos começou a perceber que, de alguma forma, ela interagia com sua rotina. Coisas que ele pensava em fazer eram antecipadas. A cadeira já estava puxada antes que ele se sentasse. A porta já estava aberta antes de alcançá-la. Era como se aquilo estivesse dentro de seus pensamentos, vivendo com segundos de antecedência, controlando sua vida sem que ele pudesse resistir. Buscando ajuda, Marcos recorreu à polícia. Eles ouviram a história com desdém, sugerindo que buscasse tratamento psicológico. Mas o que os policiais não esperavam era que,
Ao revisar uma das gravações entregues por ele, todos na sala sentiram a mesma sensação de estarem sendo observados. Um deles jurou que, ao dar pausa no vídeo, olhos negros surgiram na tela, fitando diretamente para fora, como se também os reconhecessem como alvos. Com medo, instalaram sensores de movimento e gravadores de áudio. Os resultados foram aterradores. O equipamento captava picos de energia sem explicação, objetos se moviam sozinhos. Em alguns momentos, vozes graves eram registradas em frequências quase inaudíveis. Marcos ouvia as gravações e reconhecia seu nome sendo chamado repetidas vezes, acompanhado de risadas abafadas. A entidade não apenas estava presente, queria ser notada, queria ser reconhecida como real. Motoristas começaram a relatar o mesmo fenômeno. Ao olhar pelo retrovisor, viam algo sentado no banco de trás, imóvel, encarando-os. Mas ao virarem a cabeça, não havia nada. O detalhe que gelava o sangue era que, muitas vezes, o reflexo não mostrava a entidade olhando para eles, mas sim para a câmera do retrovisor, como se soubesse exatamente onde direcionar o olhar para ser notada. Era um jogo macabro de reconhecimento. Um terapeuta que ouviu o caso chegou a uma conclusão perturbadora. Vocês não veem algo na sala. Ele já está em vocês. Ele olha através de sua mente, de suas memórias, de cada vez que fecham os olhos. Não é externo, é interno. Essas palavras transformaram o medo em desespero. Como lutar contra algo que não estava fora, mas dentro deles. Como escapar de um perseguidor que habitava o próprio pensamento. Marcos tentou destruir todas as fotos antigas que possuía, mas antes disso notou um detalhe assustador. Em imagens que jamais haviam mostrado nada estranho, agora surgiam olhos, borrões e vultos, como se a entidade tivesse sempre estado presente e só agora decidisse se revelar. As fotos queimavam no fogo, mas a sensação era de que cada chama acendia os olhos ainda mais intensos dentro do quarto escuro. Em uma madrugada silenciosa, passos ecoaram pelo corredor. Não eram leves, mas pesados, arrastados, como se alguém deslizasse os pés pelo chão. Marcos trancou a porta, mas ela começou a ranger, pressionada de fora. Quando o som cessou, ele respirou aliviado, até ouvir os mesmos passos agora dentro do quarto, circulando sua cama, embora ninguém fosse visível. Alguns vizinhos tentaram se proteger em grupo. Reuniram-se em uma sala iluminada, acreditando que a presença não resistiria à luz. Mas logo perceberam olhos refletidos nas lâmpadas, como se cada fonte de claridade fosse apenas mais um espelho para que ela os observasse. Descobriram, tarde demais, que a presença não era afastada pela luz. Pelo contrário, ela usava a luz para revelar-se ainda mais. O medo não tinha mais pausa. Mesmo em plena manhã, as pessoas relatavam a mesma sensação de estarem sendo observadas. O sol já não trazia alívio. Uma mulher afirmou ter visto os olhos refletidos na tela de seu celular enquanto fazia uma chamada de vídeo. O mais assustador era que quem estava do outro lado da linha também viu, como se os olhos pudessem atravessar qualquer tecnologia. Vídeos começaram a circular anonimamente na internet, mostrando breves aparições. Em cada gravação, os olhos surgiam em cantos escuros de quartos, corredores ou janelas. Eram rápidos, mas inconfundíveis. Muitos acreditavam ser montagem, até perceberem que as gravações vinham de lugares distintos, em diferentes cidades. Era impossível coordenar tantas imagens falsas. O medo se espalhou em escala global. Todos estavam sendo observados. Marcos já não sabia se ainda era ele mesmo. Sentia sua mente fragmentar, como se cada olhar da entidade roubasse um pedaço de sua consciência. Começou a ouvir sua própria voz em lugares vazios, respondendo perguntas que não havia feito. Tornou-se prisioneiro de um ciclo: fugir, ser encontrado, resistir, ceder. Ele não sabia mais se ainda havia fronteira entre ele e aquilo que o observava. Talvez já fossem a mesma coisa. E agora, você que ouviu esta história, sente algo atrás de você. Os olhos estão sempre presentes, apenas esperando o momento em que você desviará o olhar da tela. Porque, no fundo, não foi Marcos o escolhido. Foi você. A presença não se limita ao relato. Ela atravessa cada palavra, cada imagem, cada som. E agora ela já sabe seu nome, já conhece seus medos. E o próximo reflexo que você verá no escuro pode não ser mais apenas o seu.
Se você conseguiu ouvir até aqui, é porque algo dentro de você já foi tocado. Então não pare agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa história antes que seja tarde. Porque o próximo reflexo que surgir na sua tela pode estar olhando apenas para você.